Irmãos, então nós vamos continuar observando o quarto mandamento. E para isso, vamos ler primeiro o livro de Êxodo, onde ele consta. Vamos ler o prefácio e a partir do verso 8. E a Santa Palavra de Deus diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabá do Senhor, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabá, o dia do descanso, e o santificou. Lido isso, a pergunta número 59 do breve catecismo nos diz o seguinte: qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? E a resposta é: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, o 7º dia da semana foi designado por Deus para o descanso semanal. E desde então, desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro dia da semana, para continuar sempre até o fim do mundo, que é o Shabá cristão ou domingo. Confesso para os irmãos que eu não gosto dessa expressão Shabá cristão, prefiro utilizar descanso. Os versos utilizados para isso: Gênesis capítulo 2, que é o que foi ecoado aqui no mandamento: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E Atos capítulo 20, verso 7, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Pergunta 60. De que modo se deve santificar o dia do Senhor? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Deve-se empregar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e de misericórdia. E aí nós vamos ler então o Isaías 58, verso 13. Diz assim: se desviares o pé de profanar o Shabá, o descanso, prestem atenção, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao descanso deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quero ler com os irmãos também Marcos capítulo 2, que diz o seguinte: e acrescentou: o Shabá foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabá, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do Shabá. E Mateus capítulo 12, que diz: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusar a Cristo, perguntaram a ele: é lícito curar no Shabá? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num Shabá esta cair numa cova, não fará todo esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no Shabá fazer o bem. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Nos auxilia, Senhor, no entendimento da Tua Palavra.
nos guia com Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, que vou expor. Senhor, que nós possamos caminhar por esse terreno santo, com os pés descalços, com muito temor e muito cuidado, para não ficar aquém da Tua palavra e nem ir além. Nos auxilia, Senhor, a termos entendimento correto daquilo que Tu exige de nós. Me ajuda, Senhor, para não falar nada em que não haja certeza, e para que o Teu santo nome e o dia que Tu santificaste possam ser honrados e glorificados pela nossa comunidade. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós iniciamos esse estudo então do quarto mandamento, e nós estamos ainda estudando a primeira tábua da lei, naquela separação que o nosso Senhor Jesus Cristo fez das leis que apontam verticalmente para Deus, para a adoração direta a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para depois nós chegarmos na segunda tábua dos mandamentos, na horizontal, as quais falam de amar ao próximo como a si mesmo. Então esses primeiros mandamentos, eles dizem respeito à adoração a Deus. E nós começamos a ver o objeto do nosso culto, que é somente Deus, não terás outro Deus diante de mim. Os meios de culto, não fazer imagem nem física nem mental a respeito de Deus, e o glorificá-lo da maneira que Ele exigiu, entrando então na maneira do culto, não falando o seu santo nome em vão, fazendo todas as coisas com um santo temor do seu santo nome. E agora nós estamos trabalhando a programação do culto a Deus. Nós já observamos na semana passada que o dia do Senhor ele foi instituído por Deus e não pelos homens. Não foi o homem que separou um dia para Deus, não foi o homem que determinou um dia, mas o próprio Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, Senhor do homem, Senhor e Criador de todo o universo. Ele separou um dia para si, e não somente para si. Em sua misericórdia separou um dia para o homem também. Nós vimos que o dia do Senhor, ele não está atrelado a uma dispensação, ele não está atrelado somente ao Antigo Testamento ou somente ao Novo Testamento, mesmo porque ele não pode ser considerado nenhuma lei civil, nem uma lei cerimonial, apesar de haverem algumas cerimônias que estavam atreladas a ele, essas cerimônias cumpridas em Cristo Jesus. Mas ele foi escrito por Deus, escrito pelo próprio Deus, nas tábuas dos mandamentos da lei moral, por isso ele permanece. Esse dia, Deus, que não somente o instituiu, mas Deus o abençoou e o santificou, o separou. Santificar é separar, ele o separou com um propósito. Nós vimos também o porquê de eu utilizar o termo Shabá, do hebraico, ou descanso. O termo Shabá, que é traduzido como sábado, e no Antigo Testamento era o sétimo dia, era o sábado, só que nós não conseguimos muitas vezes, por deficiência nossa, olhar o termo sábado sem desassociá-lo do sétimo dia da semana. Nós não conseguimos olhar para o termo sábado e observar o significado do dia em si. E o atrelamos, como eu falei para os irmãos, é muito mais fácil nós pensarmos analogicamente. Então você olha o termo sábado, lembra do sétimo dia da semana que é o sábado, e você iguala os dois. Na realidade, quando nós encontramos o dia de sábado, o termo Shabá no Antigo Testamento, ele está falando de um conceito muito maior do que um dia da semana. Esse descanso, esse interromper, que é o significado do Shabá, é a interrupção do trabalho e da rotina da pessoa, tanto dos afazeres que ela executa na sociedade, como os afazeres que ela faz para o seu próprio lazer, lazeres esse ou trabalhos esses que são dignos, que são permitidos, que não são pecados.
mas que nesse dia eles devem ser interrompidos. Então, quando a gente desassocia o termo, né, desse sábado, do dia sábado, nós podemos ver então o desenvolvimento que ocorre da guarda desse dia antes, no sétimo, como nós entendemos o sábado, para o primeiro, o domingo. Do princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, o descanso semanal ele ocorria no sétimo dia, ou seja, no sábado. Nós vimos isso em Gênesis 2, Deus descansando da sua obra da criação no sétimo dia. Entenda o seguinte, aí a gente começa a se aprofundar no conceito. Deus estava cansado? Não, óbvio que não. Deus parou de trabalhar quando ele descansa no sétimo dia? Ele parou de trabalhar e ele não faz mais nada? Não. O texto de Gênesis é muito claro, dizendo que ao criar a terra, depois ele descansa da sua obra de criação. Então essa obra foi interrompida. Ele criou, ele acabou essa obra. E aí ele entra no seu descanso. Isso nos instrui muita coisa. Porque o dia de descanso, o Shabá, ele não é simplesmente um dia de repouso, simplesmente um dia de ficar de pernas para o ar, né? Não adianta algumas pessoas falar, você trabalha no domingo, então você quebra o dia do Senhor. Eu não, eu guardo ele, fico o dia todo de perna para cima. Não, os dois estão quebrando o mandamento. Então por que nós guardamos o domingo, o primeiro dia, e não o sétimo? Vamos ver algumas razões para essa mudança. Primeira pergunta que nós temos que responder é se essa mudança é bíblica. Porque muitas pessoas acusam dessa maneira, olha, isso não é bíblico. Não há nada na Bíblia explícito. E infelizmente para muitas pessoas os termos na Bíblia têm que estar dito assim por A mais B. Né? Se nós fôssemos levar esses conceitos a ferro e fogo, a Bíblia teria que falar trindade. Ela não fala trindade, nós cremos na trindade. Nós vamos ver o desenvolvimento disso. Muitos acusam dizendo, olha, não existe nenhum mandamento no Novo Testamento para a guarda desse dia. Não há o Shabá, e aí eu até concordo quando se fala o Shabá cristão, eu não gosto desse termo, né? Mas não há uma guarda do Shabá, do domingo, do dia do Senhor na igreja do Novo Testamento. E alguns ainda dizem que isso é contrário àquele princípio da reforma do sola escritura. Se nós vamos tirar o nosso entendimento sempre das Escrituras, se somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática, então teria que estar explícito isso lá. Não estando explícito isso lá, então seria um erro. Vamos por partes. Primeiro nós devemos lembrar algo que nós já vimos e algo que nós já lemos aqui no início do culto, e algo que as pessoas que estudaram um pouco de teologia com a gente há algum tempo atrás, viram na confissão de fé de Westminster. Confissão de fé é essa que é um dos símbolos de fé que nós adotamos. No capítulo 1, na seção 6, onde fala a respeito da Bíblia Sagrada, das Escrituras, a confissão de fé diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, indispensáveis à salvação, à fé e vida do ser humano, ou está expressamente registrado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela, a qual nada em tempo algum se acrescentará, seja por novas revelações do Espírito, porque nós cremos que a Bíblia já está fechada e o Espírito não trará uma nova revelação, seja por tradições humanas. Então, existem coisas que nós conseguimos entender observando as Escrituras, e nós entendemos de forma lógica e clara que aquilo é uma verdade explícita na Bíblia. Nós vemos isso nas duas naturezas de Cristo, nós vemos isso na Trindade, nós vemos isso em vários aspectos e doutrinas que nós defendemos, as quais não tem um verso explícito jogando aquilo. Então é um argumento que acaba não funcionando plenamente. Em segundo lugar, nós devemos observar o Novo Testamento.
É interessante quando nós olhamos para o Novo Testamento, que os principais eventos da era cristã, eles ocorreram no primeiro dia da semana. Os principais eventos do cristianismo, eles ocorreram todos naquele que é chamado Dia do Senhor, dias domínico. Primeiro, e o motivo pelo qual é chamado, de Dia do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dá no domingo. Cristo cumpre todas as obrigações, recebe a punição pela nossa quebra da lei, morre e ressuscita ao terceiro dia, que é o domingo. Nós encontramos em João capítulo 20, verso 1, ao amanhecer o primeiro dia da semana, domingo, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Nós encontramos isso também em Mateus capítulo 28, verso 1, Lucas capítulo 24, verso 1. Então, o momento maior, o auge do Novo Testamento, muitas vezes a gente, e eu mesmo, nós nos erramos e apontamos para o auge do Novo Testamento a crucificação, a cruz. A cruz faz parte de algo grandioso, mas se houvesse apenas a crucificação e Cristo não ressuscitasse, tudo seria vão. O momento auge, o ímpar, a explosão do Novo Testamento ocorre no domingo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dando, então, um significado, inclusive, à cruz. Isso ocorre domingo. Depois nós temos as aparições, as epifanias ou teofanias do nosso Senhor Jesus Cristo. As aparições dele já ressuscitado com o corpo em glória. Elas ocorrem novamente no dia de domingo. Nós vemos em Lucas capítulo 24, verso 13, Jesus aparece para 2 discípulos que estão desolados, caminhando para fora da cidade, no caminho de Emaús. E esse era um domingo. Se você for ver o texto, você vê que é no mesmo dia de um acontecimento narrado, que era domingo. E ele acompanha eles até na casa deles e ainda parte o pão junto com eles. Depois nós temos João capítulo 20, verso 19. Jesus aparece aos 10 discípulos. Havia Tomé que não estava junto e havia Judas que era o traidor e já estava morto. Diz o texto: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana. É interessante como tem essa ênfase em dizer que o dia... Por que dizer que era o primeiro dia da semana? Parece que não acrescenta muito ao texto, mas acrescenta bastante. Ao entardecer daquele dia, quando? O primeiro da semana. Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, e Jesus apareceu e disse: a paz seja convosco. Nós encontramos depois, mais à frente, João capítulo 20, verso 26. Jesus aparece agora aos 11. Tomé está junto, e o texto diz o seguinte: uma semana mais tarde, ou seja, outro domingo. Outro evento, Levítico capítulo 23. Levítico, a gente está falando do Novo Testamento, calma nessa hora. Levítico capítulo 23, verso 15 diz o seguinte, ele informa quando que é o dia de Pentecostes. O texto diz: a partir do dia seguinte ao sábado, que é domingo, contem 50 dias, até um dia depois do 7º dia, que é novamente o domingo. Então Pentecostes ocorre num domingo, e é isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2, verso 14, quando naquele glorioso Pentecostes há a descida do Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa, entre outras, de Joel capítulo 2. Pentecostes acontece no domingo. Depois nós vemos o dia que os cristãos estavam reunidos em Troade, com Paulo, que nós lemos na introdução, diz: no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, ou seja, de tomar a ceia. Primeiro dia da semana. Quando Paulo instrui a respeito das ofertas, em 1 Coríntios, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder. Então fica lógico, fica claro, fica evidente que
que a igreja se reunia nesse primeiro dia da semana para ter o seu culto, para guardá-lo. Ainda as acusações, às vezes os adventistas utilizam isso, e agora tem a igreja emergente, né? Como é que é? Emergente, tem um outro termo para... Oi? Não seria os desigrejados. Desigrejados é efeito colateral, é a consequência dos emergentes, mas tem um outro... Orgânicos, os emergentes, que vamos acabar com toda instituição e coisa. Tanto eles quanto os adventistas acusam Constantino, né, o imperador romano, de que na realidade era o dia para ser guardado era o sábado, e continuava sendo sábado, e aí Constantino, que numa caneteada transformou todo o Império Romano em cristão, ele é que também caneteou, e ele é que definiu o domingo. É estranho porque, muito antes de Constantino, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, quando Nosso Senhor aparece a João na ilha de Patmos, o texto diz: no dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como a de trombeta. Constantino ainda não existia. O Senhor mesmo chama o domingo de seu dia, de dia do Senhor. Falando sobre isso, há quem choramingue a questão do termo, né? Porque, por exemplo, em inglês, o domingo se chama Sunday, dia do sol. Isso foi colocado, aí começam as teorias, porque era o dia do Deus Sol, então quando se guarda o domingo, está se homenageando o Deus Sol e tudo mais. Em latim, o termo, que é o termo que nós usamos, domingo, em latim se diz dies dominico, dia do Senhor, dominico. Ou em grego, como nós encontramos no Novo Testamento, Kyriake Hemera, dia do Senhor. Então nós não temos problema nenhum com o calendário americano se chamar Sunday, mesmo porque o nosso Deus é Senhor e Criador do Sol, entre outras coisas. Não há homenagem a um Deus Sol. Observe outra coisa, vários escritos da igreja primitiva confirmam que eles inicialmente, entendam o seguinte: a igreja primitiva era na sua maioria formada por judeus. Lembra até quando nós vimos a questão do batismo, que eles como judeus tinham a prática da inclusão dos seus filhos no pacto. E seria muito estranho agora o cristianismo chegar e dizer: olha, os filhos de vocês não entram mais no pacto. Veio agora uma nova aliança, é mais excelente, o Messias veio, agora é tudo mais legal, mas os filhos de vocês ficam fora. É só para os adultos, deixa crescer, até lá eles ficam orbitando. Da mesma forma, essa igreja ela era acostumada a guardar o Shabá mesmo, do sábado mesmo, porque eles eram em sua maioria judeus. Então era prática comum deles estarem aos sábados e domingos, tanto no templo como nas sinagogas mais tarde. E aí, com o tempo, com o desenvolvimento, essa prática de se reunir no sábado começa a ser abandonada, isso de uma maneira progressiva. Desde a epístola, que nós não temos ela como texto canônico, mas é um texto da época, a epístola de Barnabé, escrita no ano 100, ano dominico, ano do Senhor, depois de Cristo. A epístola de Barnabé, até o historiador Eusébio, que é lá por volta de 330, 320 alguma coisa, nós encontramos narrativas que se atestam que é guardado o primeiro dia da semana pela igreja, eles se reuniam nesse dia. Portanto, Constantino ele não estabeleceu absolutamente nada, ele apenas formalizou aquilo que já era prática. Lembra quando nós estudamos o cânon? Os católicos gostam de dizer que a igreja católica é que fez a Bíblia. É um argumento muito cômico até, de tão triste que é. Por quê? Porque eles se reuniram nos concílios e determinaram os textos. Mas isso não foi assim, eles não sentaram, olharam para a cara do outro: olha, Mateus, nós vamos determinar que é
O que eles fizeram nos concílios, e muito antes desses concílios há escritos que já atestavam um cânone com os livros que nós temos. Eles reconheceram os livros que eram reconhecidos pelas comunidades, que afetavam de fato elas. Então, o fechamento do cânon não foi uma caneteada de alguém, foi um reconhecimento de algo, e nós acreditamos que isso é algo tão sobrenatural quanto a própria inspiração. Por isso que nós cremos que esses textos foram divinamente também escolhidos, e não escolhidos por aqueles homens simplesmente do concílio. O mesmo se dá com Constantino. Ele caneteia reconhecendo algo, e não mudando algo, determinando algo. Outro ponto que nós podemos ainda ver é o temporal. Os judeus, eles guardam um calendário diferente do nosso, os judeus ortodoxos. Eles estão num ano diferente, eles têm um calendário diferente. Houve até tentativas contra o cristianismo. Houve uma tentativa do Império Russo, houve uma tentativa de um outro império, eu não lembro o nome, de alterar o calendário, né? Eles mudaram o calendário, fizeram anos diferentes e tal, e depois não conseguiram, tiveram que recuar. Mas o calendário que nós utilizamos hoje é um calendário que data do século XVI, feito por Gregório. Então é meio complicado de nós analisarmos exatamente o dia em si. Entende que eu estou falando do foco do dia. O Shabat tem que ser no 7º dia. Mas será que será que o nosso sábado é o 7º dia mesmo? Será que Gregório, quando estabeleceu, isso tem uma diferença? Até quando a gente vai fazer as comparações com, isso aqui no calendário judeu, no calendário hebreu é tal mês. Fica sempre uma coisa meio estranha, é sempre uma analogia. Não dá para você bater e dizer, não, o 7º dia, o sábado é de fato o mesmo sábado desde a criação do mundo. Por quê? Entendam? Por isso que eu uso o Shabat, por isso que eu uso o descanso, para desassociar do dia da semana em si, mas estabelecer o compromisso e o padrão de um dia de descanso, um dia do Senhor, desassociado pura e simplesmente do calendário. Até o nosso querido Arthur Pink, grande pastor e teólogo batista, ele chama a atenção para a construção do mandamento, que diz assim: o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. O verso não diz o 7º dia da semana, diz o 7º dia. Ou seja, esse 7º dia pode ser o dia seguinte a 6 dias de trabalho. Ele estabelece um padrão: existem 6 dias de trabalho, o 7º é de descanso. E esse padrão tem que se repetir. Portanto, fica claro que a igreja ela observou a partir do Novo Testamento o domingo e não o sábado, pela obra de Cristo ter ocorrido no domingo, e eles reconhecerem o domingo como dia do Senhor. E isso não tem delito algum com a quebra. Não adianta adventistas ou judeus ou qualquer outra religião olhar para o cristianismo, e tem algumas dessas religiões que dizem que nós vamos tudo para o inferno porque nós não guardamos o sábado, né? Não é o dia, é o conceito de um dia do Senhor, e esse dia pode ser no domingo. Se hoje nós tivéssemos um presidente que mudasse completamente o calendário e fizesse que o nosso dia de descanso fosse na terça-feira, nós vamos manter o culto domingo de manhã, todo mundo está trabalhando, não vai vir ninguém, o descanso é na terça. Entendam isso, o conceito do dia de descanso. Fica claro também que no dia do Senhor nós lembramos tanto a ideia de Shabat, a criação de Deus, é bom que nós lembramos disso, como nós lembramos principalmente a obra maior, a recriação, a redenção. Os irmãos lembram até quando nós começamos a ver o breve catecismo, que eu citei um texto de Thomas Watson, que ele junta 2 textos da Bíblia para fazer uma analogia muito legal. Porque há um texto da Bíblia que diz que a criação se deu com o dedo de Deus, e há outro texto que diz que a redenção é feita com um braço forte.
E aí o Thomas Watson faz uma interação dizendo que bastou a força, a energia de um dedo de Deus para criar o mundo, mas para salvar precisou a energia de um braço de Deus. Claro que Deus não tem nem dedo nem braço, Ele é Espírito, mas para dar a ideia de quão maior, de quão mais glorioso, mesmo porque a salvação encontrou algum tipo de resistência e a criação não encontrou resistência nenhuma. Nós devemos lembrar dos dois. Fica claro também que o domingo representa, em nosso tempo, em nossa vida hoje, um dia regular para descanso lícito, para descanso e adoração a Deus. Fica claro também que como Jesus cumpriu com a sua morte e ressurreição todos os rituais cerimoniais, como o nosso sumo sacerdote, como diz no livro de Hebreus, nós estamos livres dessas obrigações cerimoniais. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, temos que guardar e zelar pelo dia do Senhor, mas sem tentar pegar tudo que os judeus faziam e jogar para hoje. Porque os judeus faziam coisas que não é mais necessário para nós fazermos no dia do Senhor. Hoje nós não precisamos mais ir ao templo sagrado, porque não tem mais a ideia também do templo. Nota, eu não estou sendo orgânico, eu não estou sendo, agora esqueci o outro termo, emergente. Não é igreja, não é igreja. Aonde nós nos reunirmos é constituído um prédio para a igreja se reunir, é constituído uma igreja. Mas nós não precisamos ir ao templo sagrado. O lugar é sagrado, por quê? Porque a presença de Deus está em todos os lugares e aqui nós nos reunimos no santo nome, a reunião dos santos, daqueles que foram santificados. Então, qualquer lugar adequado ao culto comunitário para adorá-lo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus. Irmãos, eu concordo com Calvino quando ele afirma que com a vinda de Jesus, e aí é o ponto que eu vou falar da cerimônia, o que havia de cerimonial no dia do Senhor, ele foi abolido. É como ele diz, que seja longe dos cristãos a observância supersticiosa de dias. O dia do Senhor é um dia santo, glorioso, mas nós não devemos ter uma superstição com o dia, aquele peso do dia, mesmo porque as Escrituras nos dizem, e nós vamos falar mais disso na semana que vem, que nós não devemos fazer separação entre dias e dias, todo dia do Senhor. Só que isso também não pode redundar numa quebra do dia do Senhor, dizendo que todo dia é dia do Senhor, então eu tenho que viver para o Senhor todo dia, óbvio que tem, então eu não preciso guardar um dia, óbvio que não. Porque se você não guarda um dia, você também não está guardando os outros, como nós vimos na semana passada. Você não está obedecendo, você não está relembrando, guardando, orando. E com certeza, no decorrer da semana e no decorrer das semanas subsequentes a essa prática, o conceito, a ideia, a honra, o respeito, a firmeza, a fé e a esperança em Deus vão se desvanecendo. Como eu já expus, o dia do Senhor, o domingo, no nosso caso, ele tem sido golpeado fortemente e brutalmente, tanto por uma ideia relativista a ele, desprezando, como nós vimos semana passada, eu me prolonguei um monte para falar sobre essas coisas, as pessoas não guardam, não respeitam, não estão nem aí com o mandamento que está lá na lei, ao lado de não matar, ao lado de não ter um ídolo. Não, esse não precisa, isso passou, isso relativizando. Então o dia do Senhor ele tem sido fortemente, brutalmente golpeado por esses. Mas ele também tem sido golpeado de outra maneira, de uma observância totalmente farisaica a ele, de uma observância religiosa, de uma observância opressora. E eu não estou falando só dos judeus, mesmo porque os judeus não têm compromisso com o cristianismo, eles têm que descobrir que o Messias veio. E nem dos adventistas que falam em Cristo, mas o mais importante quase que para eles é a guarda do sábado e a segunda vinda, sábado, segunda vinda. Notem o seguinte, existem grupos de reformados que se você piscar errado no domingo para eles, você está no inferno. Que eles querem ser mais ortodoxos até mesmo do que um judeu ortodoxo com a guarda desse dia. E aí cometem excessos e oprimem a igreja com excessos aos quais não é a Bíblia concordante.
E muitos reformados que talvez assistam isso podem dizer, tá vendo, eu sabia que ele não era bem reformado. Meu compromisso não é em agradar homens, não importa quem sejam esses homens. Meu compromisso é dispor da maneira mais fiel possível as minhas debilidades à Escritura Sagrada. Nós não podemos esquecer do texto de Marcos 2, que eu já li no início e quero reler. Marcos 2 diz o seguinte: o Shabá, o descanso, ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabá. O homem não foi criado para o Shabá, para o descanso, para o dia do Senhor. Esse dia foi criado e dado para o homem, de sorte que o Filho do homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor do Shabá. É o Senhor do dia do descanso, é o Senhor do seu dia, do dia do Senhor. E é Ele que é, não são teólogos ou alguém que quer ser muito radical e ser muito... E eu noto que esses grupos, geralmente, eles começam com muita energia para essa guarda, eles começam a fazer uma guarda muito religiosa, abrem mão de qualquer atividade, de qualquer coisa, começam a se achar muito santos por isso, e todo o resto muito pecador por isso, porque não guarda o dia do Senhor. E aí, com o tempo, eles não conseguem segurar isso, porque não tem como segurar, é esforço da carne. E com o tempo, eles começam a esculachar com o dia do Senhor, que antes era tão importante para eles. E aí, não, eu amadureci, eu não sei, eu vejo diferente. Então, vale aquela brincadeira que se faz com o reformado, que o reformado, quando descobre alguma coisa, tem que ser preso, trancado numa gaiola 6 meses, pelo menos, para não falar muita bobagem. Desses versos de Marcos, nós podemos compreender algumas coisas. Primeira coisa que nós compreendemos: Jesus é Senhor do dia do Senhor. Parece óbvio falar isso, mas é algo que nós temos que entender para evitar os excessos de relativismo e os excessos de religiosidade. Assim, Ele é o principal alvo da guarda. A guarda do domingo, a guarda do dia do Senhor tem que ter como alvo glorificar a Deus, e não se enquadrar a algum sistema religioso, e não a glorificar o homem. É um dia de descanso, e é um dia de descanso nele. Segundo lugar, o dia do Senhor também diz respeito ao homem. Deus é misericordioso e maravilhoso. Ele foi estabelecido por causa do homem. E nós podemos pegar alguns motivos pelos quais ele foi estabelecido. Primeiro, porque nós precisaríamos, como inicia o texto, lembra-te de guardar. Porque nós esquecemos de guardar, esquecemos do Senhor desse dia que era para guardar, e assim por diante. Notem que a Escritura tem que nos lembrar que nós devemos nos lembrar de Deus. A ceia, eu abandonei a visão zwingliana dela, eu creio que ela fornece também um alimento espiritual, é um sacramento espiritual, mas um dos motivos a gente não pode abandonar de se tomar a ceia é relembrar o sacrifício do Senhor. Notem o seguinte: chega a ser patético que uma igreja reunida, a reunião dos salvos, tenha que ter algo para lembrar que o Senhor dela veio buscá-la, morreu por ela, entregou a sua vida para perdoá-la. Mas nós esquecemos. É só ver as nossas dificuldades durante a semana. Qualquer dificuldade que nós temos, ela acaba sendo muito maior do que aquilo que Deus já fez por nós. Então, o dia do Senhor foi estabelecido por causa do homem. Deus sabia que nós precisávamos de uma folga. Eu já falei na semana passada. Você pode notar uma pessoa que ela começa a trabalhar com muito gás, e o trabalho dignifica o homem, vai ter com a formiga, o preguiçoso, não, vamos trabalhar. E aí ela começa a trabalhar no domingo também, porque ela precisa pagar alguma coisa, porque ela quer comprar alguma coisa, ou porque ela está endividada, ou sei lá por quê. E aquilo é criado como uma áurea de, puxa, que trabalhador. E com o tempo, e não precisa às vezes muito tempo, essa pessoa não aguenta. O corpo dela não aguenta, a mente dela não aguenta, o cristianismo dela nem se fala, não aguenta. Não adianta dizer que aguenta porque não aguenta. Mas aí quando eu volto para casa eu vou para a internet e vejo as pregações.
Às vezes eu até penso que é errado eu estar botando essas pregações na internet, mas eu tenho os motivos pelos quais eu coloco. Mas dá uma, não, se eu não for no culto eu assisto depois e está tudo certo. O cultuar a Deus é estar em comunidade ouvindo a palavra de Deus e sendo alimentado e dividindo os dons com os irmãos. Não é só assistir a pregação em casa. E falando, não deixa eu ir para frente, estou falando de descanso físico. O nosso organismo não aguenta. Vocês já compraram um equipamento e, como todo bom brasileiro, tirando a minha esposa, desprezaram o manual de instruções. E aí vocês estragaram o equipamento. Todo mundo já fez isso, estragou o equipamento. E aí depois, ou foram ler no manual de instrução e viram que fizeram bobagem, ou ligaram para a assistência técnica e ouviram um pito dizendo que não está mais na garantia porque vocês não usaram de acordo com o manual. Eu não estou dizendo que a Bíblia é nosso manual de instrução, porque eu não gosto mais dessa analogia, eu acho ela meio pérfida. Mas enfim, quem que é o nosso Criador? É o acaso? É nós mesmos? Ou alguém nos criou? Sim, alguém nos criou. Quem? Deus. Quem sabe o que é melhor para nós? Quem entende melhor de nós do que nós mesmos? Deus. Ele fez a estrutura. Ele sabe até onde vai, até onde aguenta, ainda que seja Ele que fortaleça. De tal maneira que quando nós queremos ser iguais a Deus como Adão e Eva, não, que é dia de descanso, eu preciso fazer essas coisas. Nós acabamos com o nosso organismo. E a gente teve um caso aqui bem próximo nosso, de uma família que começou a trabalhar domingo, trabalhar, foi trabalhando, tão doente, tão arrebentado. Eu tenho um exemplo próximo a mim, de uma pessoa que trabalhou há anos a fio, de domingo a domingo. De domingo a domingo. A pessoa está arrebentada, física e mentalmente. Por quê? Porque o nosso organismo não foi feito para isso, ele não aguenta. Ele foi programado para ter um dia de descanso, um dia de cessar as atividades. E nota, e aí olha o outro compromisso. Eu tinha um tio que comprou uma fazenda, uma chácara, tinha seu sítiozinho. E ele gostava, ele relaxava em mexer naquelas coisas. Mas ele não era cristão e ele ia para lá para esparecer do trabalho durante a semana e ia para lá trabalhar. Só que era um trabalho também para sua diversão e também um trabalho. O que ocorre? A pessoa chega na segunda-feira renovada porque estava fazendo o que gostava, mas com o corpo arrebentado, com o espírito arrebentado. E eu não estou defendendo novamente que domingo é um dia para jogar as pernas para cima e dormir o dia todo, mas é para cessar as atividades que nós fazíamos, atividades essas lícitas, porque se nós fazemos uma atividade não lícita, já é pecado. E fazer o não lícito num dia que é para ser santo, é mais pecado ainda. Mas aquelas atividades que são lícitas, nós devemos guardar no dia. E devemos pagar o preço por isso. Nós muitas vezes nos desesperamos, não, eu preciso. Existem as atividades que nós vamos ver, as atividades de piedade, de misericórdia, e aquelas coisas que são absolutamente necessárias de fazer. Existem as coisas que nós não precisamos fazer o excesso. Sabe o excesso? Neopuritânico. Neopuritânico é fazer igual o judeu. Não vamos usar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, é dia do Senhor, eu não vou usar também energia elétrica. Porque alguém está trabalhando para isso. Então eu estou fazendo ele quebrar o sábado. Eu já vi isso, eu quase defendi isso. Bonito. Mas será que ele desliga a geladeira dele? Não é só não ligar a luz ou não assistir uma televisão. Entendeu? Quando você começa a botar alguns regimentos do homem, mandamentos de homem, você quebra com tudo e você oprime de uma maneira boba. Aí você vai chegar igual o judeu não cuspia no chão. Por quê? Porque cuspindo no chão abria um sulco no meio do deserto, no pó, e isso era arar a terra. Então não se cospe nesse dia. E aí quando você tem essas regras assim estabelecidas, você tem os bypass, você tem os desvios para quebrar a regra. Como eu falei para os irmãos da vestimenta e do andar 1 quilômetro, né? Você não podia andar, não era 1 quilômetro, era uma outra medida. Mas aí eles deixavam coisas para ter que pegar para poder quebrar esse mandamento tranquilo. É igual é só uma digressão, mas para ver como uma lei, quando você não entende o espírito da lei e olha só para a letra da lei, a lei ela pode ser burlada.
O mandamento bíblico que fala a respeito do porco, diz respeito ao porco que está na terra, sua pata e coisa chafurda. E aí tinha um pessoal tentando fazer uma comida kosher para o judeu, e esse porco, ao invés de ficar no chiqueiro, ficar na terra, ele ficava como que que negócio de praia, de varanda, como que um deck. Então era um animal com a pata assim, que fazia aquilo, que ruminava, mas que não estava numa determinada situação. Por quê? Porque você vai tentando quebrar as regras, porque você não entendeu o espírito. Claro, hoje nosso Senhor nos mostrou que nós podemos matar e comer todos os animais. Mas se fosse o caso, se ele proibiu, ponto. Você não tem que dar uma volta. Não, veja bem, proibiu, mas quem sabe por aqui, por ali e tal, né? Dia do Senhor diz respeito ao homem, para descanso. Terceiro lugar, esta folga, como nós vimos, não é relaxamento. Uma vez que nós interrompemos as nossas atividades ordinárias, comuns, além do repouso, nós temos um dia inteiro para o Senhor. Portanto, muitas vezes a gente diz assim, não tenho tempo para ler a Bíblia. Quantos domingos você tem no mês, irmão? Não tenho tempo para ler as Escrituras. Sério? Você faz o que no dia do Senhor? Não tenho tempo para orar. Beleza, você faz o que no dia do Senhor? Não tenho tempo para ir no culto essa semana, não tenho tempo para a igreja essa semana. Você virou Senhor do seu tempo. Você manda no seu tempo e Deus, Ele vai entender. É assim que funciona. Nós temos tempo para oração, para leitura bíblica, para meditação e principalmente para nos congregarmos no culto público. E nesse culto público nós ouviremos a palavra, leremos a palavra, vamos cantar, vamos orar e vamos participar dos sacramentos. É um dia de descanso do Senhor. Quarto lugar, devemos zelar para que os nossos empregados descansem. Você tem empregado, você guarda o dia do Senhor. Vai lá e faz. Aí você faz Notem que o mandamento, ele só pode ser obedecido por aqueles, em alguma medida, porque nós não somos perfeitos e não conseguimos isso, mas só pode ser obedecido em alguma medida por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Mas os mandamentos são para o mundo, para todas as pessoas, de tal maneira que o mandamento condena aqueles que não o obedecem. E se você, ele não é cristão, então ele pode quebrar no meu lugar, você está sendo uma pedra de tropeço para a condenação dele. Entendam o desamor disso. E entendam outra coisa, o dia do descanso foi feito para o homem, não diz que foi feito para a igreja, de tal maneira que o corpo, o organismo daquele teu empregado, daquela pessoa que trabalha para você, é igual ao seu, precisa de descanso também. De tal maneira que você deve zelar para que aquelas pessoas que trabalham com você tenham também o seu dia de descanso. Quinto lugar, ainda assim, o dia não é nosso, é do Senhor. Como é que não vamos obedecer à imposição da vontade santa do Criador, provedor e soberano Redentor? O dia é dele. Ele é que diz como nós devemos usá-lo, de que forma que devemos usá-lo, de que forma que devemos observá-lo. Mas ficou ainda a pergunta 60 para nós respondermos, né? Como santificar o dia do Senhor? Notem que santificar é separar, né? Mesmo porque Deus o santificou, Deus o separou, e nós devemos santificar de alguma maneira. E aí eu vou utilizar o seguinte, para nós remirmos o tempo, as aplicações disso que nós estamos vendo vão ser a forma de santificar o dia, tá ok? Então, em primeiro lugar, a nossa geração ela tem quebrado esse mandamento, grosseiramente. Vamos falar a verdade. Quem aqui antes da semana passada tinha ouvido sobre guarda do dia do Senhor? Né? Eu conheço 2 pessoas aqui que conheciam, eu tenho certeza delas, o resto não conhecia. Domingo, a guarda do dia, sim, eu sei, os testemunhas, os adventistas eles guardam, né? Eles fazem, mas para a gente não precisa. A igreja tem quebrado isso, a igreja tem sido desobediente, a igreja não tem honrado a Deus o seu mandamento, a igreja não tem se beneficiado da misericórdia de Deus, de descansar no dia das suas atividades e de descansar no Senhor, tendo tempo para orar, para meditar e tudo mais.
Então a nossa geração está quebrada, a nossa comunidade estava quebrada. Entenda o seguinte, nós temos feito isso desde o início. Eu não cheguei aqui quando vim, desde o início, ensinar algumas coisas para vocês, eu não cheguei com um molde, mostrei o molde, disse, ó, é assim, e pum, bati, disse, agora vai ser daquela maneira. Como é que a gente fez? A gente foi estudando, entendendo, compreendendo, e quando nós víamos o erro, abandonava o erro e ia para o certo. Porque não adianta chegar num dia e começar a listar tudo que a igreja tinha para ser reformado, que aí vocês iam me jogar pela janela, aqui ainda que tem grade, né? Vocês iam conseguir me jogar por aqui, porque não é dessa forma que se faz, né? Estamos conhecendo, de tal maneira que agora, com esse conhecimento, nós vamos cobrar essa guarda do dia do Senhor, dos irmãos, vamos cobrar essa presença do culto, vamos cobrar esse compromisso. Lembra que quem fez a profissão de fé disse que ia se submeter aos símbolos de fé da igreja, e os símbolos de fé nos apontam para esse uso da Sagrada Escritura. Então vai ser feito, certo? Só que, como a gente desprezava totalmente, e aí volto a falar aquele negócio de ser radical e chegar no farisaísmo, não adianta da noite para o dia eu exigir de vocês uma guarda como os mais radicais dos puritanos fizeram. Uma, porque isso não glorifica Deus. Duas, porque isso não foi exigido de nós. Três, porque ninguém vai aguentar. Correto? Então eu vou ficar muito feliz, e vai ser meu papel, em orientar a volta deste mandamento para a nossa meditação, para o nosso entendimento, para o nosso diálogo e a sua observância. Nós começarmos a prestar atenção nisso e observá-lo. Nós não devemos, lembram que eu finalizei na semana passada com uma citação de Solano Portela, presbítero? Nós não devemos nos perder num debate de detalhes. Pode acender luz, eu posso ver um jogo de futebol, eu posso fazer tal coisa, será que eu posso ir no mercado comprar tal coisa? Será que se perder nos detalhes, se não entender o princípio? Nós temos que entender o princípio. Quando você entende o princípio, que tem um dia de descanso para você quebrar a sua rotina, e esse dia deve ser dedicado ao Senhor, você entendeu o princípio e começa a se ater a esse princípio, você vai entender que se por um acaso você precisou comprar um litro de leite no mercado, você não vai para o inferno por causa disso. Porque você está olhando para o princípio. Esse dia já começou para você no sábado, você já foi dormir mais tranquilo, mais cedo, você acordou, leu a sua escritura, foi para o culto, entendeu que ir no culto não acabou o teu compromisso. Não, resolvi meu problema com Deus, fui no culto, agora o dia é meu. Não, você relaxa, você ora, você medita, você conversa sobre as coisas de Deus, você tem conversações boas, mas você não está numa prisão. Você não foi feito para o Shabbat foi feito para você e para a glória de Deus. Portanto, eu cumpro a minha missão com vocês se eu conseguir fazer através do Espírito. É Deus. Portanto, eu cumpro a minha missão com vocês plenamente, fico muito tranquilo se eu conseguir, através, claro, do poder do Espírito Santo de Deus, que Ele é que efetua o querer realizar, fazer com que vocês olhem, comecem a olhar, comecem a observar o domingo de uma maneira diferente. A gente já avançou muito daquele relativismo, daquela coisa de desprezar totalmente. Então a gente não deve se apegar agora, nesse momento, a detalhes. Talvez daqui a 1 ou 2 gerações, nós tenhamos uma comunidade aqui pior do que os puritanos, que não, guardando o dia do Senhor. Gente, pegar o princípio. Os princípios são o dia do Senhor é um dia diferente. O dia do Senhor é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de descanso, um dia para restauração física, separado do nosso dia a dia normal, das atividades que são lícitas. Nesse dia nós devemos nos dedicar ao Senhor, evitar as formas de
prazer, que são lícitas, mas que vão fazer com que a gente despreze o Senhor. E aí tem um equilíbrio nisso. Segundo lugar, como o Senhor é o Senhor do tempo e Senhor do nosso tempo, nós não só deveríamos, mas nós devemos utilizá-lo como Ele ordenou. Como é que Ele ordenou o nosso tempo? Trabalho regular e descanso regular. Lembra que eu falei semana passada? Quem não tem o seu trabalho regular não tem como guardar o Shabat, não tem como guardar o dia do Senhor. Vai ter como a formiga ou preguiçoso. Quem não trabalha, que não coma. O trabalho regular faz com que você consiga guardar o dia do Senhor. Mas sem guardar o dia do Senhor, você também não tem o trabalho regular. Porque você começa a bagunçar o meio campo, você começa a se cansar, você começa a desprezar as coisas de Deus. E nesse dia, não só nesse, mas principalmente nele, nós devemos honrá-lo e buscá-lo. Olha, repetiu 2 vezes. Então não vou falar mais números, senão vou perder a ordem. O dia do Senhor é um dia santo. Por que é um dia santo? Primeiramente porque Ele santificou. Entendam isso. Ele separou. Ele ordenou. Ele, não nós. Não alguém. Ele. Nós devemos conservá-lo santo, separado, usando para propósitos diferentes daqueles que nós temos durante a semana. Descanso e culto. Separar para um fim específico é santificá-lo. Bom, o meu domingo está separado para eu fazer essas atividades. Eu vou ler mais a Escritura, eu vou orar. Entendam, não é sair daqui agora e enfiar a cara na Bíblia hoje. Semana que vem você acordar, enfiar a cara na Bíblia, de joelho, orando, vir para o culto, sair daqui. Você não vai aguentar isso. Não é isso que Deus está exigindo. Mas separar esse dia para um fim específico. Esse é um dia que eu vou ficar mais aberto para as coisas de Deus. Eu tenho tempo para relaxar. Não só ler um textinho, fechar e ir para o escritório. Mas eu posso ficar pensando no que eu li, meditando. Eu posso orar, pedindo perdão pelas coisas que eu não estou fazendo de acordo com aquilo. Separar para um fim específico é santificá-lo, de modo que o culto público, o culto congregacional, no domingo é algo obrigatório. Por quê? Porque você deve separar o teu domingo para um fim específico. O meu domingo, eu tenho a obrigação de ir congregar com meus irmãos. É obrigatório. Não é uma opção. Nós temos tempo para fazer todas as outras coisas durante a semana. Não é você roubando esse tempo, eu estou usando esse termo mesmo, roubando esse tempo, que você vai melhorar a tua semana, ou completar o que não acabou na semana passada. Outra, poderíamos simplesmente dizer que todo trabalho e recreação estão proibidos. Mas é mentira. Enquanto nós não enxergarmos maior importância, enquanto nós não conseguirmos enxergar maior prazer no dia do Senhor, todo o resto vai ser vã religiosidade. Se você não conseguir guardar o dia do Senhor por prazer, dizer que você não pode assistir alguma coisa na televisão, ou dizer que você não pode fazer absolutamente nada que não seja oração, cara na Bíblia e culto, vai ser vã religiosidade. Você não está fazendo para glorificar a Deus. Então o princípio é muito mais importante de você estabelecer. Esse é um dia para eu descansar, parar minhas atividades e descansar nele. Outra, trabalhos de misericórdia e piedade são permitidos. Lembra que nós lemos o texto de Mateus 12, onde os caras quiseram pressionar Jesus, e curar. É lícito curar? Sim, é lícito curar. É muito lícito. É lícito que vocês tenham uma atividade no hospital, por exemplo, execute essa atividade. É lícito. É lícito se você vê algum irmão em alguma necessidade, você ir lá ajudar. É lícito você ser coerente, caiu um pirex no meio da cozinha. Entendam, eu vou falar agora dos radicalismos bobos. Caiu o pirex, tem vidro para todo lado. Não vou varrer, porque eu não vou quebrar o Shabat. Segundo eu varro. Daqui a pouco está com o pé sangrando, não tem problema, estou glorificando a Deus. Não está, você está sendo um religioso bobo. Isso é bobagem. Coisas que têm que ser feitas. Os teus animais, você tem uma fazenda, você tem animais. Não, eles guardam o dia do Senhor também, hoje eles vão fazer jejum. Não, eles precisam de comida, cara. Vai lá e dá comida para eles. Tira do sol. Deixa de ser bobo. Isso é coisas bobas. Você não está guardando o dia do Senhor dessa maneira. Então, trabalhos de misericórdia e piedade são permitidos. Vários trabalhos dentro desse aspecto
Eles não só são permitidos, eles não só são lícitos, como eles são exigidos. Hoje aqui eu estou trabalhando, se tivéssemos uma escolinha para as crianças, os professores estariam trabalhando, isso é lícito e é exigido nesse dia. É um trabalho para a glória de Deus. Outra, santificar o domingo exige um preparo prévio. Santificar o domingo, quando você vai santificar o domingo, a ideia de santificar o domingo, de separar o domingo, precisa de um preparo prévio. Você não faz na hora, você se prepara antes. De que maneira? Primeiro, reconhecimento. O reconhecimento bíblico e verdadeiro, né? Que é o dia do Senhor. Isso vai guiar o teu comportamento. Enquanto você não reconhecer que a guarda do domingo é algo bíblico, e você não reconhecer isso de maneira verdadeira, tudo que você fizer se enquadra naquele uso religioso que eu falei antes. Tudo que você fizer vai ser algo religioso. Você não entendeu o conceito que vai além de sábado, o conceito de Shabbat, de descanso do Senhor, de dia do Senhor, de dia separado para eu descansar nele. Me perdi. Outra, segundo lugar, use o exemplo judeu do Shabbat. Use o exemplo. O judaísmo ele começa a guardar o Shabbat pelas 6 horas da tarde de sexta-feira. Ali ele já para as atividades dele e vai até as 6 horas da tarde do sábado. O que eu estou dizendo para vocês? Não, então agora aumentar, né, o sábado à noite, então já não vamos fazer nada por causa do domingo? Não, vamos usar o sábado à noite com sabedoria. Se você ficar acordado sábado à noite até as 4 da manhã e vier no domingo, não, domingo é Shabbat, o Senhor é descanso. Chega aqui, senta aqui. O que ele disse? O que ele disse? Não adiantou. Eu vou acordar às 4, vou dormir às 4 da manhã e acordar às 6 para ler a Bíblia. Aí quando você acorda, assim, está o texto todo borrado, assim, que você babou. Não adiantou. Não é dessa forma. Usar com sabedoria. Relaxa, puxa o freio de mão no sábado à noite. Começa no sábado à noite, lê um texto bíblico, medita. No sábado à noite, antes de dormir, começa a pensar na tua semana. Poxa, essa semana eu cometi algumas falhas que eu não deveria ter cometido. Pô, Senhor, amanhã no dia que eu vou descansar em Ti, eu vou ter o dia todo para Te glorificar. Me perdoa pelas minhas falhas dessa semana. Começa a fazer a tua contrição no sábado. Se o domingo é um dia santo, se prepara para ele. Te guarda. Não adianta ir dormir tarde comigo igual um louco. Eu acordei estava ruim do estômago, uma indisposição. Por quê? Porque comeu igual um doido no sábado à noite, cometendo vários pecados. Né? Ontem até nós tivemos uma reunião na minha casa, ficamos até tarde. Ficamos até tarde fazendo o quê? Até tarde, modo de dizer, talvez para alguns seja, para mim não era, eu fui dormir mais tarde ainda. Mas estávamos lá lendo as Escrituras, estudando doutrinas, compreendendo, orando, em comunhão. Pô, você acorda no domingo, você já acorda, poxa, com bastante coisa na cabeça. Você não vai pegar no tranco. Aí não precisa aquela história não, porque aí as músicas são para preparar as pessoas para o culto. Não, nada. Você tem que vir preparado para o culto. Vamos imaginar o culto judaico, né? Você já preparava o animal com antecedência. Aquela história até no próprio de ofertas e coisa e tal, mas só uma lembrança. Pô, eu acho legal quando você já traz separado de casa. Não é aquela coisa na corrida, né? Canetinha para preencher cheque. Isso é porque os caras jogam emocionalismo para te tirar dinheiro na hora. Mas aquilo deve ser, lembra o Paulo? No primeiro dia da semana, separe as ofertas. Então você já traz separado, você já sabe o que vai fazer, quanto que vai dar, por que você vai dar ou não vai dar. Enfim, se preparar no sábado à noite. Meditar, eu falei várias vezes de meditar, e meditar é estranho aqui no Ocidente para nós. Mas nós deveríamos, além de orar, meditar. O que é meditar? Parar e pensar no texto que nós lemos. Você lê uma parte da Bíblia, um texto, li, fechei.
meditar naquilo. Poxa, Senhor, mas você está dizendo isso e significa aquilo? Como é que isso se aplica para a minha vida? E ficar mastigando aquilo. Lembra que a Giana sempre falava, ruminar a palavra, né? A pensar nas coisas de Deus, pensar na sua salvação, pensar na obra. Você já parou um dia e devia parar, ficar parando, poxa, mas Deus me separou desde antes da fundação do mundo. Como é que se dá isso? Eu ainda não havia nascido, mas Ele já tinha determinado os meus caminhos para a glória do Seu nome. Que coisa excelente! E pensar nessas coisas, meditar nisso, meditar na obra que Ele fez, na redenção, na criação, na condenação de alguns, no seu retorno. Outra, ore pela igreja, use o sábado se preparando para isso, ore pela comunidade. Não adianta chegar no domingo e olhar assim e falar, fulano não veio, você orou no sábado para que todos pudessem vir, para que no domingo todos pudessem guardar, para que no domingo todos estivessem com vontade de vir à igreja. Ore pelos pastores, pelos líderes, por aqueles que vão ministrar a palavra, para que eles também tenham um bom preparo, para que eles venham e de fato exponham a palavra de Deus, e não a sua opinião ou outras bobagens. Ore para que todos da sua comunidade possam estar guardando o dia do Senhor. Não pensa só em você, Senhor. As pessoas que se meteram em alguns compromissos, que elas possam abrir mão dessas coisas, que nós possamos juntos, estar juntos em comunhão. É uma das provas que nós somos salvos lá de João. Em último lugar, peça a Deus, clame a Deus, que Ele lhe encha de amor por Ele, que Ele lhe encha de amor pela sua lei, para que você possa obedecer e guardar o dia de descanso dele. Olha como nós somos de dura serviço, como a gente é carne de pescoço. É um dia de descanso feito para o homem, e eu acabei de dizer para vocês, e é para mim também, nós deveremos fazer, orar para que nós possamos descansar, como o Senhor exigiu. A gente é complicado, né? A gente é bem complicadinho. Se não fosse a graça mesmo. Por isso quando alguém diz, mas é injusto que tal vai para o inferno. Como é injusto? Eu merecia também. É a graça que me tira de lá. Então, ore por isso. Senhor, me dá um desejo pela Tua palavra, me dá um desejo pela obediência da Tua lei. Senhor, que eu consiga entender o princípio, que eu não fique me apegando em particularidades, como os judeus estavam, com coisas que o Senhor teve que corrigir. Tirou uma espiga de milho e fez assim, trabalhou, está errado, fez tal coisa, está errado. E que entendam o princípio, que nós tenhamos a alegria, o gozo, o louvor a Deus, de dizer, Senhor, muito obrigado, porque Tu, conhecendo o meu organismo que é frágil, Tu me deu um dia para eu parar as minhas atividades, parar de estudar, parar de trabalhar, parar de jogar videogame, parar de jogar futebol, parar as atividades que eu faço rotineiramente, parar isso para descansar, fazer outras coisas, e que eu também tenha nisso o prazer de descansar nessas outras coisas, te prestando mais atenção. Não é, como eu já falei, vou falar mais uma vez, não é um dia para você ficar de joelho, com a cara em cima da Bíblia, ou passar um dia inteiro na igreja, mas um dia para você estar com Deus, mais do que os outros dias, porque teria que estar todos os dias, mas no seu pensamento. Hoje eu tenho tempo, hoje eu posso orar como eu quero, hoje eu posso meditar, hoje eu posso ler aquele livro de teologia que vai me ensinar aquele negócio que durante a semana não dá. Hoje eu vou poder ler o texto inteiro de João, de Mateus, de Marcos, não só uns versos, mas ler o desenvolvimento do texto. É um dia glorioso, é um dia santo, santificado pelo nosso Deus. Não ousemos nós profanar aquilo que o próprio Deus santificou. Vamos ficar em pé. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela nossa liberdade de te cultuar. Obrigado por esse teu mandamento. Obrigado por nós estarmos aqui juntos, fazendo em parte já o que o teu mandamento manda, que é nos reunirmos em santo culto a ti. Obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia, na tua infinita misericórdia e sabedoria, tu nos deu um dia para que nós repousássemos, parássemos, cessássemos aquelas atividades que a gente faz constantemente, para que o nosso corpo descanse, para que a nossa mente descanse, para que nós tenhamos tempo de te buscar, para que nós tenhamos tempo de meditar na tua palavra, meditar na tua sabedoria, meditar nas tuas obras de criação, de salvação. Obrigado, Senhor, porque tu preparou algo para nos aproximarmos de ti, e tu preparou isso por nós, para a glória do teu nome, mas esse dia foi preparado, separado para nós, e tu santificaste, Senhor, longe de nós profaná-lo. Tem misericórdia de nós que achamos que somos iguais a Deus desde o Éden, queremos dizer como é que nós vamos guardar o nosso dia, como é que nós vamos fazer o nosso dia, que atividades que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Nos perdoa, Senhor. Nos dá entendimento de quem é servo e de quem é Senhor nessa história. Nos dá a humildade de nos arrependermos. Nos dá a graça de te obedecermos. E nos dá, Senhor, a sabedoria de não virarmos religiosozinhos, inteligentinhos a respeito dessa doutrina, mas que com temperança, com solenidade, com amor, com entendimento correto, nós possamos guardar, santificar, separar esse dia para o nosso descanso e para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus.